Gravação iniciada. Gravação iniciada, presidente. Bom dia a todos. Bom dia. Vamos começar a última sessão do ano. Dia 8, 9 e 10 de dezembro. Depois teremos uma folguinha. A sessão de hoje, 8 de dezembro, às 9 horas. Temos presentes aqui doutor Andrada, doutora Tatiana, doutor Luiz, doutor Valcir, doutor Jorge, doutora Érica, doutora Vanessa e esse que vos fala, Rodrigo. Então, começando a pauta, o primeiro item que tem sustentação oral é o item 7, doutora Vanessa. Então, com a palavra, a doutora Vanessa. Não está na pasta aí. O item 7, que é recorrente à Fazenda, interessada Tex Cotton. Tem que chamar o patrono. Tainá, pode chamar o patrono. Ok, presidente, farei a convocação. Item 7 da pauta do programa de ano, será julgado agora. Por favor, registrar em casa do trabalho. A patrona já foi convocada, presidente. Tá bom, obrigado. Já coloquei o item na pasta. Vocês conseguiram ver? Abri. Tá. Bom dia. Bom dia. Bom dia, doutora Lidiane. Bom dia. A senhora consegue nos ouvir? Estou ouvindo bem. Também, perfeitamente. Estou com a palavra relatora, seu item 7 da pauta. Nome do contribuinte Tex Cotton, Indústria e Comércio. Doutora Lidiane vai fazer a sustentação oral e relatora, doutora Vanessa. Ok. Só tá dando um pouquinho de retorno, presidente. Eu não sei se a patrona tem que fechar o microfone de repente, se a senhora puder. Doutora Vanessa, vocês estão ouvindo perfeitamente a doutora Vanessa? Vanessa, sim. Tá bem baixinho. Estou ouvindo. Desculpa. Aqui. Tá dando Agora acho que sim. de retorno, presidente. Não sei se alguém está com o microfone aberto. Aí, deu. Trata-se, então, aqui de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional, buscando a reforma do Acórdão 1301-002-544, preferido pela primeira turma ordinária da terceira Câmara da primeira sessão, que rejeitou a preliminar de nulidade e, no mérito, deu provimento parcial ao recurso voluntário para reduzir a multa para o percentual de 50% e para afastar a responsabilidade tributária dos sócios, recebendo a seguinte ementa. Então, a ementa, eu só vou ler o trecho destacado, né, que é referente ao recurso. Perde compra e multa qualificada descabimento. A multa qualificada imputada com base no artigo 18 caput, parágrafo 2º da 10833, em razão de falsidade de declaração, pressupõe o dolo, a fraude ou a simulação na conduta do contribuinte. Tais hipóteses não restou justificada nos autos, devendo a multa de ofício ser reduzida para 50%, nos termos do artigo 74, parágrafo 17º da Lei 9.430. Não resignada com o acórdão, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial alegando divergência com relação à possibilidade de ser aplicada a multa administrativa na modalidade qualificada.
O acórdão recorrido afastou a qualificação da multa em razão de ter entendido que o contribuinte não praticou a infração de forma deliberada, pois as declarações de compensação foram transmitidas por terceiros sem o conhecimento do sujeito passivo. Por sua vez, a recorrente postula o restabelecimento do agravamento da multa para 150%, pois entende como existentes os pressupostos do artigo 18, parágrafo 2º da Lei 10.833. Para comprovar o dissenso interpretativo, coacionou com paradigmas os acórdãos 23.01.004.761 e 24.01.004.789. Em sede de exame de admissibilidade do recurso especial, conforme despacho de 27 de novembro de 2017, havia sido negado seguimento ao apelo especial, pois os acórdãos paradigmas tratariam de dispositivo legal distinto daquele enfrentado no acórdão recorrido. Nos acórdãos paradigma, o fundamento da multa qualificada foi o parágrafo 10º do artigo 89 da Lei 8.212, enquanto que no presente processo o dispositivo legal que embasou a penalidade constituiu-se no artigo 18 caput, parágrafo 2º da Lei 10.833. Na sequência, em despacho de 2 de fevereiro de 2018, analisando o agravo apresentado pela Fazenda contestando o não prosseguimento, o presidente da Câmara Superior, acolhendo o agravo, deu seguimento ao recurso especial com relação à matéria, então, do agravamento da multa. Sob os seguintes fundamentos, de que tanto no recorrido quanto no paradigma, o que se discute é a possibilidade de imposição da multa isolada por compensações indevidas. Então, aqui eu transcrevo o teor desse despacho do agravo, não vou ler todo, mas, em resumo, o que o despacho diz é que o regimento não exige que seja o mesmo dispositivo legal nos acórdãos recorrido e paradigmas, mas sim que seja interpretação da legislação tributária de forma diferente. E aqui, tanto no recorrido quanto nos paradigmas, o que estaria se discutindo é a questão da multa isolada e da possibilidade de qualificação. Então, o contribuinte apresentou contrarrazões ao recurso especial, postulando a negativa de provimento. É o relatório, presidente. Com a palavra, a doutora Lidiane, tem 15 minutos. A senhora está no mudo, doutora Lidiane. Só está sem microfone, doutora. Habilitar o microfone. Peço desculpas, né? Obrigada. Cumprimentar, então, vou voltar aqui, cumprimentar inicialmente o presidente, cumprimentar a ilustre relatora e os demais conselheiros. Bom dia. Então, conforme relatado, né, trata-se de auto de infração que exige a multa qualificada no percentual de 150% sobre as compensações não homologadas, né, com fundamento no artigo 18, parágrafo 2º da Lei 10.833 de 2003. E, nesse particular, o que subsiste realmente no âmbito do CARF, então, é a pendência de julgamento do recurso especial da União, que não se conformou com o posicionamento adotado pelo acordo recorrido, né, que afastou a multa qualificada em discussão, a fim de exigir da recorrida, com base nos fatos apurados pela fiscalização, a multa isolada prevista no artigo 74, parágrafo 17 da Lei 9.430 de 96. Antes de falar do inconformismo da recorrente, do mérito propriamente dito, né, a recorrida gostaria de pontuar duas questões preliminares que, na visão da recorrida, impediriam o conhecimento do recurso especial da União. O primeiro deles até já foi pontuado sucintamente pela relatora, que diz respeito aos paradigmas que foram indicados pela União. Na análise preliminar de admissibilidade de recurso, o próprio CARF já sinalizou que os referidos paradigmas, tem como fundamento legal o parágrafo 10 do artigo 89 da Lei 8.212 de 91, enquanto que a multa isolada, como já se disse, aplicada no presente caso, tem fundamento diverso. Então, no pensar da recorrida, né, não há como estabelecer uma divergência de interpretação da norma tributária estabelecida entre os acórdãos paradigmas e o acórdão recorrido, cujo requisito é essencial para submeter à discussão a apreciação desse egrégio colegiado. Esse é um dos pontos que a recorrida insiste em alegar, realmente, porque mina o conhecimento do recurso especial da União.
Mas tem um outro ponto importante, que ele é até superveniente, é a interposição do recurso especial da recorrente, que diz respeito à perda superveniente desse recurso, perda do objeto desse recurso, né? E explicando melhor essa questão, em 6 de abril de 2018, depois da apresentação das contrarrazões ao recurso especial da União, que ocorreu lá em meados de março de 2018, a recorrida foi intimada pela Receita do crédito tributário discutido no presente processo administrativo, para efetuar o pagamento desse crédito tributário, da parte considerada em controvérsia. Essa intimação, ela tem um número 319 de 2018, nós até fizemos menção a essa situação nos memoriais que foram juntados no processo, foi protocolado no âmbito do CARF, né? E ela foi formalizada no processo administrativo 13971-721-296-2018-06. Então, o que a intimação fiscal exige? Justamente a multa isolada de 50% dos valores compensados indevidamente nos termos fixados pelo acórdão recorrido, né, cujo acórdão a PGFN continua recorrendo. Então, na ocasião, quando a recorrida recebeu essa intimação, ela tentou paralisar essa exigência, digamos, pediu a suspensão desse crédito no âmbito da Receita Federal, até no Judiciário, só a discussão no Judiciário justamente era só pedir a suspensão desse crédito, porque, na visão da recorrida, os critérios material e quantitativo dessa exigência ainda estão sendo questionados pela PGFN, no âmbito do recurso especial. Então, não caberia continuidade da exigência, de outro lado, por meio da intimação fiscal, né? É até um contrassenso a PGFN ela defendeu isso no processo judicial, que essa parte do crédito tributário em controvérsia não caberia mais discussão, e, ao mesmo tempo, ela insiste no recurso especial em manter a multa original que foi aplicada pelo lançamento. Então, aqui nós estamos diante de 2 lançamentos tributários sobre o mesmo fato, né? Porque o lançamento original, só para lembrar, aplicou a multa com base no artigo 18, parágrafo 2º da Lei 10.833, de 2003, já o acórdão recorrido com base nos elementos que foram apurados pela fiscalização e com os argumentos fáticos e mais as provas que eu vou falar na sequência, que foram apresentados pela recorrente, afastou essa multa qualificada e entendeu, tudo bem, uma compensação indevida, aplica-se então a multa do artigo 74, parágrafo 17 da Lei 9.430, né, de 96. Mas a PGFN, embora entende que essa discussão não pode mais ser revista, ela continua, então, defendendo no recurso especial a manutenção da multa qualificada. Então, nesse ponto específico, a recorrida entende que houve a perda superveniente do recurso especial da PGFN e pede para aplicar de forma subsidiária as regras do Código de Processo Civil, artigo 485, inciso 5, inclusive, que no final do dia impede que o julgador resolva o mérito quando reconhecer a existência de coisa julgada. Então, de forma subsidiária, a gente sabe que pode aplicar o CPC, né, no processo administrativo tributário, então suscita que seja reconhecida a perda do objeto do recurso especial da PGFN, porque até uma dúvida que surge a recorrida é justamente se essa multa for restabelecida, agora no âmbito do CARF, né, o que se admite por hipótese, como vai ficar o lançamento anterior, né, que está sendo pago, um detalhe importante, né, a empresa pediu a suspensão, ela não conseguiu a suspensão, o crédito, a multa, com base no artigo 74, ali de 50%, estava na iminência de ser inscrito em dívida ativa, ela parcelou esse crédito, então ela já está pagando essa multa, e agora, ao mesmo tempo, pode acontecer desse julgamento, eventualmente, né, reverter, e como é que fica esse pagamento que está sendo feito, esse lançamento que seguiu da forma como exigido pela Receita e validado pela PGFN, que defende, então, o trânsito em julgado administrativo, digamos, dessa discussão. Esses 2 pontos, ilustres conselheiros, a recorrida levanta para realmente não conhecer, né, como óbice para o conhecimento do recurso especial da PGFN. Em relação ao mérito, né, se caso esses pontos sejam superados, né, convém reforçar que a União defende principalmente a imposição da multa qualificada independente
de comprovar o dolo, da existência de dolo, que a recorrida realmente tem agido com ato doloso, pois na visão da recorrente, apenas importa que tenha ocorrido a apresentação de declarações com informações falsas, pouco importando se os atos foram praticados por terceiros e se a recorrida tinha ou não conhecimento das práticas que estavam sendo realizadas por terceiros, né? Só que, diferentemente dessa tese que está sendo suscitada pela recorrente, a multa qualificada, em razão da falsidade de declaração, pressupõe sim o dolo, a fraude ou a simulação na conduta do contribuinte, sendo que tais elementos não foram identificados em momento algum em relação à conduta da recorrida. Justamente por isso, né, que a multa qualificada no patamar imposto pelo lançamento original foi afastada pelo CARF, que já se debruçou sobre essa matéria, né, na Câmara Baixa, mas já se debruçou e analisou detidamente todas as provas, todos os fatos que foram alegados e realmente concluiu que não existia dolo, a intenção da contribuinte, o conhecimento da contribuinte, que os créditos que estavam sendo compensados eram indevidos. Eu vou pedir vênia aos senhores para citar uns trechos do acórdão recorrido, que eles são bastante esclarecedores e realmente confirmam a tese que vem sendo defendida pela contribuinte, né? Com base nos fatos, esse é o trecho do acórdão já, né? Com base nos fatos narrados e nos documentos apresentados, entendo que a empresa recorrente não detinha o conhecimento quanto à natureza do crédito pleiteado por meio das DECOMPs. O acórdão ainda menciona o seguinte: ademais, conforme já exposto acima, as recorrentes não possuíam a consciência de que os créditos pleiteados não detinham respaldo jurídico, como as levaram a crer os profissionais contratados, de forma a caracterizar a sua conduta dolosa. Analisando os autos, entendo que a empresa contribuinte acreditava na lisura dos procedimentos adotados. Tal entendimento é reforçado pelo fato do contribuinte ter pedido a desistência da declaração enviada, bem como pelo reconhecimento do erro cometido. E o CARF concluiu, então, em relação a essas questões, enfaticamente que, portanto, no caso presente, o que restou demonstrado é a insubsistência da DECOMP transmitida, por fatores externos ao conhecimento da recorrente, não havendo nenhuma comprovação no sentido de dolo na sua conduta. Ou seja, diferentemente dos argumentos defendidos pela União, a penalidade qualificada prevista no artigo 18, parágrafo 2º da Lei 10.833 de 2003, pressupõe sim uma conduta dolosa, razão pela qual a responsabilidade do agente, no caso aqui da recorrida, né, é subjetiva, sendo imprescindível a prova inequívoca do ato doloso que tenha sido cometido pelo contribuinte, o que não foi comprovado nos presentes autos, né. O entendimento aqui defendido pela recorrida, inclusive, e que foi já avaliado no CARF e julgado de forma favorável ao contribuinte, já foi reconhecido por esse Conselho também em outros julgados. A recorrida vai citar só um trecho de uma ementa de um julgado da terceira sessão, inclusive de julgamento, que ocorreu em 23 de julho de 2019. É o processo administrativo 10.245.720.653.2014.01. Então, vou citar só um trecho da ementa, peço vênia novamente. A qualificação da multa isolada aplicada por compensação indevida somente pode ocorrer quando a autoridade fiscal provar de modo inconteste o dolo por parte da contribuinte, condição imposta por lei. Não estando comprovado com elementos contundentes o intuito de fraude, deve ser afastada a aplicação da multa qualificada. Então, assim, no caso concreto que nós estamos analisando, além de não ser imputada qualquer conduta dolosa à recorrida, como já restou ressalvado pelo CARF, né, convém evidenciar a sua boa-fé, pois quando ela teve ciência da situação, colaborou imediatamente com a fiscalização e tratou de parcelar o débito compensado indevidamente, que inclusive, ilustre conselheiro, esse débito já está até quitado, né? Ou seja, a recorrida não é uma devedora contumaz, né? Só gostaria de reforçar esse ponto. Ela não possui um extenso histórico de autuações fiscais. Ela é uma empresa idônea, ela paga seus tributos em dia,
mas que infelizmente foi enganada por terceiros. Mas isso não a torna, não pode ser avaliado como uma conduta dolosa e penalizá-la com uma multa tão grave como aconteceu no presente caso, né? Então, a recorrida gostaria de reforçar esses pontos, né, principalmente, voltando um pouco, no conhecimento do recurso, os acordos nos paradigmas não tratam da mesma norma que está sendo discutida, a perda do objeto do recurso especial da recorrente, porque, de fato, ela seguiu com a cobrança da multa com base no artigo 74, a contribuinte já está pagando de forma parcelada essa multa, porque ainda assim é um valor elevado, pelo valor que foi compensado indevidamente, e realmente não teve nem chance de suspender essa exigência, então ela já está pagando, e ao mesmo tempo a PGFN defende aqui o restabelecimento do lançamento nos patamares originais, conforme autuado pela fiscalização. E no mérito, a questão do dolo é fator determinante para aplicar essa multa qualificada, porque senão não faria nem sentido um contribuinte que não tem uma conduta qualificada ter uma penalidade tão gravosa como foi aplicada no presente caso. Todas as provas estão nos autos, toda a evolução da fiscalização que realmente não conseguiu apurar e não tinha mesmo essa prova a fazer, porque a recorrida não tinha conhecimento da fraude que estava sendo cometida por terceiros. E aliado aos outros argumentos que foram apresentados nas contrarrazões já, e inclusive em sede de memoriais, a recorrida reforça, então, o não conhecimento desse recurso especial da PGFN, ou, quando menos, o seu improvimento. Eu devolvo a palavra ao presidente e obrigado. Obrigado, doutora. Com a palavra, relatora, para proceder à leitura do voto. Obrigada. Presidente, essas questões que a doutora trouxe com relação à perda de objeto do recurso especial da Fazenda Nacional, elas não estavam nos autos, né? Foram trazidas só em memoriais, então não consta no meu voto apreciação quanto a isso. Alguém caiu, presidente. Será que foi a Érica? Tá. Só posso levantar uma questão de ordem, conselheira? Só peço vênia, por gentileza. Eu só queria terminar o raciocínio, acho que vai ajudar até a consideração da doutora, tá? Mas, de qualquer forma, pelo que eu entendi, o que está sendo exigido até no processo com termo de transferência de débito é realmente a parte incontroversa do processo, porque no recurso especial, o que a Procuradoria discute é a qualificação da multa, se eu teria uma multa de 50% ou de 150%. Então, na minha visão, o recurso não ficaria prejudicado em razão dessa cobrança, porque aqui a gente não está discutindo o mérito do débito tributário, mas sim da penalidade que foi aplicada. Tá? Então, se for o caso, presidente, depois da leitura do meu voto, a gente pode colocar isso em votação, enfim, fica como uma sugestão. Não sei se eu posso ir direto. Pode fazer a leitura do voto. Tá. A doutora te pediu uma questão de ordem? Não, é que era realmente um fato superveniente, eu só queria fazer esse apontamento, por isso que não estava, realmente, não foi suscitado nas contrarrazões, por exemplo. Não, tá ótimo. Obrigada. Obrigado, com a palavra, relatora. Tá. Então, o recurso especial de divergência interposto pela Fazenda é tempestivo, restando analisar-se o atendimento dos demais requisitos de admissibilidade constantes no RECARF. Consoante consta nos autos, o sujeito passivo sofreu ação fiscal para revisão de declarações de compensação por ele apresentadas nos anos de 2013 e 2014, tendo sido constatada a falsidade das informações prestadas em diversas declarações. Como consequência, houve a lavratura do auto de infração para exigência da correspondente multa administrativa qualificada pelo dolo em 150%. Além disso, foram apontados como responsáveis tributários os sócios da empresa, os senhores Mário Ferrari e Juliana Ferrari. No acordo de recurso voluntário, o objeto da insurgência pela Fazenda Nacional foi dado provimento parcial para reduzir o percentual da multa administrativa para o patamar de 50%, com fulcro na inexistência de dolo, fraude ou simulação, no caso dos autos, e para afastar a responsabilidade tributária imputada. O colegiado ACO entendeu que a multa qualificada do artigo 18 caput, parágrafo 2º da Lei 10.833, em razão de falsidade de declaração, pressupõe o dolo, a fraude ou a simulação na conduta do contribuinte, hipóteses que não teriam
restado configuradas nos autos, devendo a multa de ofício ser reduzida para 50% nos termos do artigo 74, parágrafo 17º da Lei 9430, de 96. Visando o restabelecimento da multa no montante de 150%, a Fazenda Nacional apresentou recurso especial, trazendo como paradigmas os acórdãos 23.01004.670, que foi integrado pelo acórdão 23.01004.761, e o acórdão 24.01004.789, cujas emendas, então, são os seguintes termos. Que eu só vou ler o que está grifado da emenda do primeiro paradigma, então, 23.01004.670. Na imposição da multa isolada relativa à compensação indevida de contribuições previdenciárias previstas expressamente no artigo 89, parágrafo 10º da Lei 822 de 91, a única demonstração que seja exige do fisco é a ocorrência de falsidade na GFIP, apresentada pelo sujeito passivo, não fazendo qualquer referência a exigências de comprovação de dolo, fraude ou simulação. Correta imputação da multa isolada de 150% quando o contribuinte insere informação falsa na GFIP, declarando créditos decorrentes de títulos da dívida pública externa, prescritos e de terceiros sem qualquer amparo legal, que demonstra não possuir direito líquido e certo à compensação. Acórdão paradigma 24.01004.789. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove a falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, deverá ser aplicada a multa isolada qualificada. Do confronto entre as emendas dos acórdãos recorrido e aquele indicado como paradigma, percebe-se que, embora todos se refiram à penalidade agravada pela falsidade de declaração de compensação apresentada pelo sujeito passivo, não há o requisito da legislação tributária interpretada de forma diversa. Primeiro, cumpre notar que, como afirmado no despacho de admissibilidade, enquanto no acórdão recorrido está se falando da multa prevista no artigo 18, caput e parágrafo 2º da Lei 10.833, nos julgados paradigmáticos, a penalidade em discussão é diversa, prevista no artigo 89, parágrafo 10º da Lei 822 de 91, aplicável aos débitos previdenciários apenas. Não fosse suficiente esse argumento para o não conhecimento do recurso, considerando-se que foi afastado em sede de julgamento de agravo, os casos confrontados guardam diferença fática significativa que possibilita se estabelecer uma divergência. Nos presentes autos, o contribuinte manifestamente foi enganado por terceiros com os quais celebrou contratos para transmissão das decompes, acreditando na veracidade e plena validade dos créditos tributários que lhe estavam sendo cedidos, inclusive com as retificações dos documentos sendo feitas por terceiros. Além disso, o sujeito passivo acreditava serem existentes os créditos tributários que lhe estavam sendo cedidos. Nos julgados indicados como paradigmas, a situação que se desdobra é em razão de o próprio contribuinte ter procedido às retificações dos documentos e, por sua conta, transmitido os pedidos de compensação. Não houve o elemento de um terceiro que induziu o contribuinte ao engano e os créditos tributários eram sabidamente inexistentes. Para ilustrar a inexistência de similitude fática entre os acórdãos confrontados e não restar caracterizada de divergência jurisprudencial, transcrevem-se trechos dos julgados recorrido e aqueles indicados como paradigmas. Então, aqui eu transcrevo parte do recorrido, do acórdão recorrido, que ilustra a situação dos autos. Então, no acórdão recorrido consta. Posteriormente, em 11 de 2 de 2014, a empresa recorrente celebrou contrato particular de cessão de direitos sobre ativos existentes em procedimento administrativo com antecipação de crédito, com a Anser Limitada, o qual tinha como objeto a indicação para a cessão ou a cessão direta de créditos de titularidade ou representação desta, cumulada com a apresentação de serviços de análise e suspensão e posterior baixa de obrigações tributárias, existentes perante a Receita, seus órgãos, empresas e autarquias, através de créditos de empresas de propriedade ou representação da Anser. Foi então que a empresa Anser cometeu, sem o conhecimento da recorrente, a alteração do DIPJ e transmitiu a decomp em nome da empresa, inserindo uma falsa informação relativa à retenção de IR para fins de compensação. De fato, ao compulsar os autos, verifica-se que as provas documentais que dão respaldo aos fatos narrados, notadamente a declaração de cessão de folhas 566, bem como o referido contrato
as folhas 546 e 554, além dos comprovantes de pagamentos das folhas 631 e 644, realizados aos beneficiários do profissional contratado, e e-mail enviado pela empresa Anser, que salienta o desconhecimento da empresa recorrente sobre o assunto. Então, com base nos fatos narrados e nos documentos apresentados, entendo que a recorrente não detinha o conhecimento quanto à natureza do crédito pleiteado por meio das DECOPs. Então, isso no acórdão recorrido. E aqui eu transcrevo também parte dos acórdãos paradigmas que falam da invalidade dos créditos compensados. Presidente, eu vou pedir licença para não ler tudo, que é bastante coisa, mas basicamente eles falam da invalidade dos créditos compensados, mas que foram transmitidos pelo próprio contribuinte, não havendo esse elemento de um terceiro ter sido o que realizou a ação. Então, dessa forma, não deve ser conhecido o recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional, tendo em vista que não há como se estabelecer um dissenso entre os acórdãos recorridos e aqueles indicados como paradigmas, pois a legislação tributária interpretada de forma divergente no recorrido e nos paradigmas é distinta, e a situação fática subjacente não guarda a similitude exigida pelo regimento interno do CARF, pois aqui se verificou a conduta de um terceiro induzindo a erro o contribuinte, transmitindo DCTFs retificadoras sem o seu consentimento, enquanto nos paradigmas o próprio sujeito passivo procedeu à compensação. Então, eu não estou conhecendo do recurso. Inclusive, um dos pontos importantes aqui do conhecimento desse processo é que essa questão do terceiro, embora não seja, a gente sabe que os contratos entre os particulares não são oponíveis ao fisco, enfim, em razão das obrigações tributárias, mas nesse caso, como a gente está analisando a questão da qualificação da multa, e especificamente a existência ou não de dolo, eu considerei que é relevante essa situação. E no processo, ao longo do processo, eu consegui verificar que há os contratos de cessão que realmente houve a empresa foi vítima de um estelionato, digamos assim, né? Então, eu considerei relevante para a questão da qualificação da multa. Então, esse é o voto, presidente. O senhor está não conhecendo da parte que foi trazida para a gente, é isso? Sim, exatamente. É outra maneira de qualificação. Doutor Andrada. Bom dia a todos. Presidente, colegas, eu concordo com a análise efetuada pelo doutor Vanessa. Foi muito feliz em ter vislumbrado aí o não conhecimento do recurso. De fato, as situações fáticas são distintas, além de ter a questão da diferença aí no artigo, né, na multa aplicada. Eu acompanho a relatora, presidente. Doutor Tatiana. Acompanho a relatora, presidente. Doutor Luiz. Presidente, quero deixar claro que eu acompanho a relatora, mas aproveito a oportunidade para, com todas as vênias e com todo o respeito que eu sempre tive por quem tem entendimentos diferentes do meu, deixar muito claro como eu entendo o que é matéria em controvérsia. Não há, no meu humilde entender, nenhuma incoerência entre a cobrança feita pelo órgão preparador e a decisão que foi tomada em segunda instância. Veja, existe uma parcela do crédito lançado que é incontroversa. 50% de multa será devido independente de qualquer decisão desta Câmara Superior. Portanto, não havia óbice nenhum para sua cobrança. O que iria acontecer é que, caso esta turma desse provimento ao recurso da Fazenda, seria exigida a diferença, sem nenhum prejuízo para as partes. Não há incoerência, não há problema com relação a isso. Pelo contrário, aí o valor do dinheiro no tempo é que é um absurdo. Algo que é devido não poder ser cobrado porque eu estou discutindo outra coisa que não é pré-requisito para essa. Então, presidente, fazendo aqui a minha ressalva, eu acompanho a relatora, não há similitude fática suficiente para estabelecer a divergência.
Não conheço. Obrigado, presidente. Obrigado, doutor Luiz. Doutor Valcir. Parabéns, doutora Vanessa. Voto com a relatora pelo não conhecimento. Doutor Jorge. Eu divido, presidente. Bom, quanto à questão que o doutor Luiz colocou, não vou me manifestar, porque a questão que não foi trazida ao nosso conhecimento é a questão controversa, parágrafo 1º do artigo 20 de 7835, transfere o crédito indiscutível e segue a cobrança. Então, até me surpreende essa tese aí, mas enfim. Quanto ao conhecimento, presidente, eu me valho do seu despacho em agravo, porque o parágrafo 2º, o parágrafo 10º do artigo 89 remete à Lei 10.833. Então, não vejo que não haja similitude fática. E analisando, e indo um pouquinho adiante, analisando o termo de verificação fiscal e a decisão recorrida, está clara a má-fé da contribuinte. Ela participou, ela não foi só da IPJ, foi um DCTF, ela enviava a DCTF e no mesmo dia retificava a DCFF. Mas eu não vou entrar nesse mérito, porque então, eu com fundamento na sua decisão, presidente, em agravo, eu tenho plena convicção que o recurso deve ser conhecido. Então, data vênia, divido da doutora Vanessa e conheço do recurso. O artigo, só para concluir, presidente, o artigo 10º, parágrafo 89, da Lei 8.212 diz: na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada aplicada na percentual prevista no inciso 1 do caput do artigo 44.9.430, aplicada em dobro e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente compensado. Então, como parecerista, o senhor concorda que coloca, o artigo 67 do regimento não fala da mesma norma, fala em interpretação de norma, e está clara a vinculação dos fatos com a norma do parágrafo 10º do artigo 89 da 8.212. Então, só para fazer mais esse adendo, presidente. Obrigado. Doutora Érica. Parabéns, Vanessa. Eu achei que sua admissibilidade foi perfeita. Voto pelo não conhecimento do recurso especial da Fazenda. Agora, vou votar doutor Jorge. Ele explicou bem aí, trabalhando aqui no processo. Nessa época, eu assinava agravo para o cargo inteiro. Foi tanto agravo, que realmente não me recordo de todos. Tive que recorrer ao processo aqui. E, sendo coerente com alguns passos que já fiz, lá está muito bem explicado pelo conhecimento também. Eu também conheço do recurso. Então, o recurso foi, de pé, muito bem feito. Doutora Vanessa. Então, proclamando o resultado, por maioria de votos, não se conheceu do recurso especial interposto pela Fazenda, vencidos conselheiros Jorge e Rodrigo. Obrigado, relatora. Obrigado, doutora Lídia. Obrigada a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Rodrigo, você está sem microfone. Sem microfone. Tainá, qual que entrou aí depois da declaração oral? Entrou depois? 12 e 13? 12 e o 13, presidente. Deixa eu ver aqui, 12 e 13. Senhores presidente, já estão na pasta compartilhada. Só peço 1 minuto para poder abrir primeiro. Tá, e pode fazer a convocação. Ok, farei a convocação. E aí os colegas já poderão abrir. 12 e 13 é da mesma contribuinte. A fila do senhor estiver aberta. Está abrindo, só 1 minuto, eu já... Por favor. Obrigado, doutor Jorge. 1 minuto, por favor. Está abrindo, está lenta aqui a rede para mim. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. A rede aqui também está lenta para mim. Agora que eu consegui abrir a pasta. O
item 12 e 13 da pauta, doutora Viviane, que o processo será julgado agora. Por favor, privada no chat. Pronto, já está aberto aqui, pode abrir. São semelhantes, doutor Luiz? A patrona já foi convocada, presidente. Obrigado. Está certo? Deu tudo certo? Doutora Viviane, só para a senhora habilitar a câmera. Ok. Obrigado. Estamos ouvindo perfeitamente. Ótimo. Os itens são iguais, né, doutora? Não são idênticos, não, presidente. São parecidos. Tem uma matéria a mais no 13. Tá, então vamos começar com o item 12, então. Perfeitamente. Presidente da pauta, doutor Luiz Eduardo é o relator. Recorrente é Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté. Terceira Fazenda. Com a palavra, relator. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. É o primeiro processo que eu relato hoje. Trata-se de RPJ, o período é anos de 2001 e 2002. Matéria de fundo é concomitância e o recurso é do contribuinte. O lançamento originalmente foi um auto de infração para exigência de tributo, multa, juros e mais, concomitantemente, multa isolada. Matéria de fundo seria a glosa de uma exclusão indevida. Sujeito passivo apresentou impugnação requerendo cancelamento do lançamento, alegando nulidade por ausência de assinatura do autuante nas cópias do auto de infração e do termo de encerramento que foram entregues, defende que a exclusão era devida, que haveria erro na apuração e subsidiariamente pede perícia e cancelamento da multa isolada por concomitância de seu lançamento com a multa de ofício. A Delegacia de Julgamento em Belo Horizonte, acórdão 02-15-937, deu provimento parcial à impugnação para reconhecer despesas operacionais referentes à atividade tributária por ter verificado o erro material da fiscalização e ainda reduziu a multa isolada de 75% para 50% em virtude de retroatividade benigna que entendeu aplicável ao caso. Foi apresentado o recurso voluntário, basicamente repisando os argumentos da impugnação. Então, no acórdão 14.01.00.167, o colegiado regou o provimento ao recurso voluntário. Pois bem, o sujeito passivo apresentou ou pôs embargos alegando omissão e contradição, que foram rejeitados por despacho do presidente do colegiado. Então, o sujeito passivo apresentou recurso especial com 4 matérias. A primeira seria nulidade do lançamento, a segunda seria venda de mercadorias a associado em face de ato cooperativo, se isso se enquadraria ou não. Essas duas não foram admitidas, só foi dado seguimento às 2 matérias que relato agora. 1. Concomitância da multa isolada com a multa de ofício, paradigma 106.16.008, alegando não ser cabível a aplicação concomitante da multa isolada com a multa de ofício. Matéria número 4, base de cálculo da multa isolada versus estimativa. Paradigma 91010036. Fundamento é que o limite da multa deveria ser o valor apurado no final do ano a título de tributo devido. Pois bem, foram admitidas essas 2 matérias. A Fazenda Nacional apresentou contra-razões e preliminarmente pediu o não conhecimento da matéria nulidade, que já não havia sido admitida pelo exame de admissibilidade do presidente da Câmara. E no mérito, pede negativa de provimento ao recurso especial para manutenção da decisão recorrida. Esse é o relatório, presidente.
Doutora Viviane, a senhora tem 15 minutos. Ilustríssimos senhores doutores conselheiros desta emérita Câmara Superior, como muito bem relatado, está ouvindo? Tá. Como muito bem relatado pelo doutor relator, nós estamos diante de um recurso que visa a reforma do acordo recorrido, que decidiu que a base de cálculo da multa isolada é o lucro estimado e não o imposto de renda e a contribuição devida no final do ano calendário, e que a multa isolada pode ser exigida concomitantemente com a multa de ofício. Doutor Presidente, considerando que o próximo recurso, o próximo da pauta, também sobre a nulidade, eu vou contemplar na minha sustentação também a nulidade, embora não seja julgado nesse, para já concluir toda a sustentação. Pode ser, presidente? Sim. Com relação à nulidade do auto de infração, as cópias do auto de infração e do termo de encerramento não consta assinatura da autoridade autuante nem do chefe do órgão expedidor, o que viola o artigo 11 do inciso 4 do decreto 7235. O acórdão paradigma, ele deixa claro que é nulo o lançamento quando a respectiva notificação for emitida sem assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado a emiti-la, com a indicação do seu cargo, função e o número da matrícula, de acordo com o artigo 11, inciso 4 do decreto 7235. Portanto, houve violação a esse dispositivo e impõe-se, então, um julgamento, a nulidade do auto de infração nos termos que já foi decidido pelo acórdão paradigma. Com relação à multa isolada, nós temos dois acórdãos paradigmas. Um examina a não aplicação da multa isolada em face da concomitância com a multa de ofício. E o outro sobre a base que deve ser aplicada a multa. O acórdão recorrido contempla as duas situações, tanto a aplicação cumulativa, a concomitância, quanto a base sobre a qual deve ser calculada a multa. O acórdão paradigma, ele assim se manifestou, que assiste razão quanto à impossibilidade de cumulação de multa de ofício com a multa isolada, tendo em vista a aplicação de ambas, implicaria a duplicidade de sanções sobre o mesmo fato, o que é vedado. Para o acórdão paradigma, as hipóteses de aplicação prevista para ambas as multas são diferentes e excludentes, não comportando interpretação conciliatória. E é exatamente isso, outros julgadores, que viemos proclamar vossas senhorias a julgar. Considerando que o artigo 44, parágrafo 1º, ele considera a multa conjuntamente com o tributo ou a isolada. Não se trata de uma e outra, é uma ou outra. Assim como no caput é previsto, no inciso 1º e 2º, a alternativa, ou 75% ou 150%, do parágrafo 1º, não se admite que seja o julgamento que seja aplicado conjuntamente, ou isoladamente, mas sim conjuntamente com o tributo, ou isoladamente, mas ou uma ou outra. Isso, outros julgadores, porque a aplicação concomitante da multa de isolada e a de ofício é uma duplicação da penalidade, desproporcional ao eventual prejuízo causado. Dessa forma, é justo e correto manter apenas a multa de ofício, a qual também só pode incidir sobre o valor real que deixou de ser recolhido aos cofres públicos no final do ano calendário. E aí, nós estamos diante, então, do pedido subsidiário, que se não for excluído totalmente a multa isolada, que seja também calculada apenas sobre o valor do lucro estimado. Aliás, que não seja sobre o valor do lucro estimado, mas o valor do tributo devido ao final do exercício.
Nesse sentido, o acórdão divergente, o acórdão recorrido, entendeu que a multa aplica-se, ainda que no final do período venha a ser apurado um prejuízo fiscal ou a base de cálculo negativa. O que não pode ser admitido, porque a estimativa é apenas uma antecipação do tributo devido no final do período. E o tributo devido, ele é devido ao final do exercício, em 31 de dezembro. Não se fala em tributo devido, em fato gerador, nos pagamentos de estimativa, que serão compensadas no final do exercício. Então, deve ser admitido, de acordo com esse julgamento, deve ser considerado de acordo com o acórdão paradigma, em que a base de cálculo da multa é o valor do imposto de renda calculado sobre o lucro estimado, se isso for apurado antes do final do exercício. Mas se a cobrança, se a apuração for se for feito um lançamento após o ano calendário, o limite para a base da multa é o imposto apurado ao final do ano. Foi isso que foi decidido pelo acórdão paradigma, e é nesses termos que nós conclamamos vossas senhorias a julgar. E o acórdão paradigma, ele conclui enfatizando o seguinte, que não há nenhuma dúvida de que o legislador elegeu como base de cálculo da penalidade o valor do tributo, que pode ser entendido durante o ano como das antecipações, mas após o levantamento do lucro real anual, o valor do tributo é sobre o lucro real anual calculado. Então, considerando que a empresa apurou o imposto de renda anualmente e que as estimativas foram somente antecipações, a multa não pode ser calculada sobre a estimativa, mas apenas sobre o valor do lucro apurado ao final do exercício. E, por derradeiro, com relação às multas, em caso de qualquer dúvida, requer que seja julgado favorável ao contribuinte nos termos do artigo 102 do Código Tributário. Portanto, espera-se e requer que o presente processo tenha o mesmo desfecho dos processos que receberam as decisões que serviram como paradigmas, uma vez que, individualmente, estamos diante de casos idênticos, em que restou demonstrado a divergência de entendimento dentro do Conselho de Contribuintes. Então, requer que seja conhecido e provido o presente recurso especial e reformado o acórdão recorrido nos casos de nulidade do auto de infração, considerando a falta da assinatura do agente nas cotas do auto de infração, e superado isso, que seja considerado, que não seja admitida a concomitância da multa isolada com a multa de ofício, e superado que seja a multa calculada exclusivamente com base no tributo devido no final do ano calendário, e não com base no tributo pago pela estimativa. Requer, assim, que seja julgado, dado provimento ao recurso. Muito obrigada. Com a palavra ao relator, doutor Luiz. Presidente, serei breve. Quanto ao conhecimento, conheço do recurso, esclareço que fica prejudicada a alegação da Fazenda Nacional quanto à matéria nulidade, porque ela não havia sido admitida. No mérito, temos duas matérias. Uma é a concomitância da multa isolada com a multa de ofício. Nesse sentido, aplico a súmula CARF número 105, que determina que ela não seja exigida. Segunda matéria, base de cálculo da multa isolada. Entendo restar prejudicada porque eu já estou dando provimento por aplicação da súmula 105. Então, voto no sentido de conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento para afastar a exigência da multa isolada pelo não recolhimento de estimativas, devendo subsistir a multa de ofício lançada. É como voto. A aplicação da súmula. Sem dúvida. A segunda matéria fica prejudicada porque ela é subsidiária. Doutor Andrada. Doutor Luiz, no pronunciamento do seu voto aí oral,
você falou que conhece do recurso. Agora, no texto que está disposto aqui para a gente, você está colocando que se você conheceu em parte, eu acho que o correto é conhecer mesmo. Porque as duas matérias foram as únicas que estão na nossa apreciação aqui. No texto do seu voto está conhecido em parte. Entendeu o que eu estou falando? Perfeito. Então, presidente, eu acompanho o relator por conhecer e dar ao recurso. Perfeito. Doutor Tatiana. Eu acompanho o relator, presidente. Doutor Valcir. Seu microfone está desligado, doutor Valcir. Continua desligado, doutor Valcir. Doutor Valcir está desabilitado. Acompanhe o relator. Mas, desabilitado, não estou ouvindo. Leitura labial. Depois eu tiro como relator. Só para efeitos de gravação, que está sendo gravado, então a gente precisa da voz. Estão me escutando? Não, sim, perfeitamente agora. Voto com o relator. Doutor Jorge. Com o relator, presidente. Doutora Érica. Com o relator, presidente. Doutora Vanessa. Acompanho o relator. Também acompanho o relator. Aplicação direta da súmula. Então, por unanimidade de votos, deu-se provimento ao recurso especial. Agora item 13, doutor Luiz. A palavra ao relator já. Presidente, aqui eu vou ser breve, vou ser objetivo, porque é um assunto idêntico, só que subiu, foi admitida também a matéria nulidade, a necessidade de aposição de assinatura da autoridade autuante, acompanhada de sua respectiva matrícula e função. Então, temos tudo aquilo que já julgamos e temos também a questão de nulidade. A Fazenda Nacional, ela pede preliminarmente o não conhecimento dessa matéria. Nulidade encontra razões, o resto é igual ao processo anterior, alegando que o recorrido contém a assinatura da via que está no processo, assinatura das duas partes, do autuante e do contribuinte, e que o paradigma foi um lançamento eletrônico sem indicação nem do cargo, nem da função, nem da matrícula do responsável pela emissão do auto. No mérito, pede negativa de provimento para manutenção da decisão recorrida. Passo ao voto, presidente. Sim, pode ao voto. Sim, já foi feita a sustentação oral sobre todas as matérias, né? Então... A doutora quer fazer alguma... Ela poderia fazer um adendo. Não. Já foi levantado isso, já estou satisfeito. Obrigado. Doutor Luiz. Presidente, inicio meu voto pelo conhecimento. E eu conheço apenas em parte. Doutor Andrade, eu quero agradecer ao senhor por ter me lembrado, como eu fiz os dois processos na hora de atualizar o em parte do item 12, não era conhecimento completo. Mas aqui eu estou conhecendo apenas em parte, e explico por quê. Conheço em parte, não conheço apenas da matéria nulidade, conheço das outras duas. Por falta de similitude fática, acompanhei comigo a linha de raciocínio para ver se os senhores concordam. No recorrido, houve perfeita indicação de quem era a autoridade atuante do lançamento, e na via que se encontra no processo, vocês podem conferir, folha 4, constam as devidas assinaturas, tanto do auditor fiscal quanto do representante do contribuinte, permitindo-se perfeita cognição desse aspecto subjetivo do lançamento, razão pela qual o colegiado recorrido, aplicou o princípio de pas de nullité sans griffe, ou seja, não há nulidade sem dano, afastando essa alegada nulidade.
Portanto, para comprovação da divergência, entendo humildemente que seria necessário trazer aos autos, a título de paradigma, uma decisão em que, havendo sido cumprida a formalidade na via do lançamento acostada aos autos, e por falta da formalidade na via entregue ao sujeito passivo, fosse reconhecida a nulidade, afastando-se a aplicação do princípio de ad nullitatem grifo. Então, entretanto, não foi esse o ocorrido. Com efeito, o paradigma apresentado trata de situação na qual o lançamento eletrônico não teria havido identificação ou sequer assinatura da autoridade autuante, impedindo o conhecimento de quem seria a autoridade fiscal por parte do sujeito passivo. Então, presidente, é como voto o conhecimento. O senhor gostaria de votar o conhecimento em separado do mérito? Vamos votar o conhecimento. Já que o doutor Luiz está dando aula de francês, agora vamos votar o conhecimento. Perdão. Eu não, é perfeita a pronúncia do inglês aí, do princípio da nulidade, sem prejuízo. Análise econômica do direito, isso aí. Ó. Doutor Andrada. Acompanho o relator, presidente. Doutora Tatiana. Com o relator, presidente. Doutor Laucia. Com o relator. Doutor Jorge. Acompanho o relator, presidente. Doutora Érica. Com o relator, presidente. Doutora Vanessa. Acompanho o relator. Acompanho o relator. Então, por unanimidade de votos, conheceu-se parcialmente o recurso interposto pelo contribuinte quanto às matérias. 1. Base de cálculo da multa isolada. E 2. Concomitância da multa isolada com a multa de ofício. Então, por unanimidade de votos, conheceu-se essas duas matérias. Agora, mérito. O microfone está desabilitado. Perdão, eu havia desligado para não prejudicar o senhor falando. Presidente, no mérito, na parte conhecida, eu dou provimento ao recurso do contribuinte para afastar a possibilidade de concomitância das multas, ficando prejudicada, é claro, a segunda matéria por ser subsidiária. Doutor Andrada. Com o relator, presidente. Doutora Tatiana. Com o relator, presidente. Doutora Laucia. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator. Doutora Érica. Com o relator. Doutora Vanessa. Acompanho o relator. Também acompanho o relator. Então, por unanimidade de votos também, foi dado provimento ao recurso, na parte conhecida. Perfeito? Obrigado, doutora. Muito obrigada, muito obrigada. Bom trabalho. Obrigado. Tem mais uma sustentação oral ainda. Tainá, pode chamar aí o Dr. Ronaldo Luiz. Ok, presidente, farei a convocação. Em 14. Presidente, eu estou conseguindo chutar a pessoa, tá? Eu estou conseguindo chutar a pessoa. Eu acho que o senhor também consegue. Ah, tá. Acho que tá nome feio, né? Eu estou conseguindo tirar, desculpa. Eu acho que ninguém merece ser chutado aqui. Eu ia perguntar quem é que vocês querem chutar. O patrão já foi convocado, presidente. Eu estou deixando chutar alguém daqui a pouco. Vamos esperar quem vai ser o primeiro. Viram que eu sou boazinha, só coloco no mudo, né? Bom dia. Bom dia. Bom dia, doutor Ronaldo. Tudo bom? Como é que tá? Vamos fazer o julgamento agora do item 14, recorrente à margem, exportação e importação. Doutora Vanessa
Marine Ticonello, relatora. Doutor Ronaldo, para a sustentação oral. A palavra, relatora. Já está na pasta. Então, aqui trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte, a margem de exportação e importação, buscando a reforma do acórdão 13.01.00.450, proferido pela primeira turma ordinária da terceira Câmara da primeira sessão, que deu parcial provimento ao recurso voluntário para reduzir a multa isolada ao percentual de 50%. Aqui eu transcrevo a ementa do recorrido. Não resignado com o acórdão, o contribuinte à margem, exportação e importação interpôs recurso especial, alegando divergência com relação aos seguintes pontos: aplicação da multa isolada sobre a falta de recolhimento de estimativas mensais e ônus da prova no lançamento tributário. Com relação à aplicação da multa, aduz o sujeito passivo que, diante da demonstração da inexistência de tributo devido, não é cabível a aplicação da multa de ofício isolada por falta de recolhimento de estimativas mensais. De outro lado, afirma ser do fisco e não do contribuinte o ônus da prova do presente processo quanto à comprovação da infração que ensejou a cobrança da diferença de tributos. Então, para comprovar a divergência, trouxe como paradigmas os acórdãos 1402.00458 e 107.08236 para a matéria número 1, e 101.96824 e 107.09317 para a matéria 2. Nos termos do despacho número 053 de 2013, foi dado seguimento parcial ao recurso especial do contribuinte por se entender como comprovada a divergência, somente quanto à primeira matéria, aplicação da multa isolada sobre a falta de recolhimento de estimativas mensais. Então, o prosseguimento parcial foi confirmado em despacho de reexame de admissibilidade proferido pelo presidente da Câmara Superior de Recursos Fiscais. Então, devidamente intimada, a Fazenda apresentou contrarrazões, postulando a negativa de provimento ao recurso. Esse é o relatório, presidente. Doutor Ronaldo, tem 15 minutos. Obrigado. Bom dia a todos, nobre relatora, a doutora Vanessa, os demais conselheiros. Conforme foi relatado aí, é uma auto de infração lavrado para cobrança de multa isolada pela suposta falta de recolhimento de imposto de renda e contribuição social sobre base estimada, referente aí a alguns meses do ano de 2001. A recorrente apresentou a defesa na DRJ, depois na Câmara Baixa do CARF, onde obteve parcial provimento que reduziu a multa de 75% para 50%, e com isso ela apresentou o RESP para essa terceira turma pela seguinte divergência. As outras câmaras, como a doutora Vanessa relatou, elas comungam do entendimento de que a multa isolada sobre as estimativas não recolhidas, ela somente é devida se após o encerramento do período, lá no ajuste anual, restar tributo devido, o que não ocorreu nesse caso no debate, uma vez que naquele período a contribuinte apurou saldo negativo de imposto de renda e contribuição social, ou seja, ainda que eventualmente uma ou outra compensação estimativa não tenha sido homologada, ainda assim não houve imposto de renda e contribuição social devida, porque as estimativas confirmadas, elas foram mais que suficientes ao pagamento dos impostos, gerando inclusive o saldo negativo, ou seja, ela recolheu estimativa mais do que o devido. Nessas situações, as câmaras divergentes entendem que a multa isolada não é devida, ou, na pior das hipóteses, seria possível sua aplicação desde que lançada antes do encerramento do ano calendário, o que também não aconteceu nesse caso. Além disso, é importante ressaltar que nesse caso, eventual não homologação da compensação das estimativas, ela não gerou qualquer prejuízo aos cofres da União,
né, porque a empresa gerou saldo negativo. E também vale ressaltar que essa contribuinte dela, a Magi, ela não é uma devedora contumaz, ela não teve má intenção, intenção de lesar o fisco, ou agiu de má fé, o que pudesse, eventualmente, também justificar a aplicação da multa isolada. Haveriam outros temas, mas eu vou me concentrar apenas nesse, que eu acho que é a parte da divergência, que a gente conseguiu comprovar, onde o RESP foi admitido, e diante de tudo isso, a gente pede a extinção da multa isolada, provimento do nosso recurso. E gostaria de me desculpar com os conselheiros que eu não estou de gravata hoje, eu estou longe, eu moro em Cuiabá, vim visitar minha família em Sorocaba e não coube tudo no carro, meu terno e minha gravata. Perfeitamente, doutor. Inclusive, as sessões virtuais nossas, eu, juntamente com o presidente do CARF, eu recebi algumas comitivas de OABs estaduais, Norte, Centro-Oeste, Nordeste, solicitando que a maioria das sessões sejam virtuais, que isso possibilitaria uma maior democratização dos julgamentos do CARF para a advocacia como um todo no país. E nós ficamos de avaliar e, sem querer, tivemos que fazer tudo mais rápido que a gente pensava, e está funcionando. Eu creio que é um importante passo para a democratização, sim. Os advogados podem participar de qualquer lugar do Brasil, sem os custos inerentes de uma viagem desse porte. Sim, eu quero parabenizar aí o CARF pela iniciativa. É a primeira vez que estou participando da sessão dessa forma e, de fato, está aprovado. Parabéns, pessoal. Com a palavra, a relatora. Obrigada, presidente. Obrigada, doutor, pela sustentação. Então, a admissibilidade, com especial divergência interposto pelo contribuinte, atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo ter prosseguimento, né? No mérito, a matéria, ela já é conhecida, né? Então, é relativa ao entendimento do recorrido quanto à multa isolada por fato de recolhimento de estimativas quando o lançamento ocorre depois do final do exercício, né? Então, com relação a essa matéria, conforme parecer normativo número 1 de 2002 da Receita Federal, a própria Receita entende que os valores dos tributos recolhidos mensalmente são meras antecipações do tributo apurado e devido ao final do ano, de modo que, encerrado o exercício financeiro e aprovado o saldo do tributo a pagar, não existe mais aquela obrigação de antecipação, mas tão somente o dever de recolher o tributo, né, se for o caso, apurado ao final do exercício. Esse é um voto também que eu já preferi na outra sessão, eu transcrevo aqui como razões de decidir também o acórdão 9101005078, de relatoria do ilustre conselheiro Caio César Nader Quintela, né, que é da primeira turma da Câmara Superior. Então, só vou ler um trecho destacado aqui. Então, em resumo, extrai-se do entendimento adotado que, para aplicar também agora no presente caso, que a correta interpretação da prescrição sancionatória do inciso 4º do parágrafo 1º do artigo 44 da 9430, sob o devido confronto com o teor do seu próprio caput, no que tange aos fatos ocorridos até janeiro de 2017, é de que a multa isolada prevista deve ser calculada com base na totalidade de diferença de tributo ou contribuição efetivamente devidos pelo contribuinte apurados ao final do período. À luz de tal entendimento, no presente caso, considerando os fatos e as provas, é evidente que tornou-se base equivocada a aplicação da penalidade, adotando o cálculo da fiscalização referente às estimativas mensais, sem considerar o lançamento de ofício os valores da ACS devida, previamente informados nas DIPJs. Então, havendo eventual antinomia ou conflito entre caput e incisos de um determinado parágrafo, absolutamente pacífico, inclusive em atenção ao artigo 11, inciso 13, a linha C da Lei Complementar 95, de 98, que deve prevalecer a hermenêutica que privilegie aquilo veiculado no caput, não podendo de forma alguma simplesmente ignorar a redação da partícula primordial do dispositivo, que os parágrafos incisos e linha C submetem. Então, aqui eu estou dando provimento, presidente, ao recurso especial do contribuinte, né? Oferecendo reforma, então, ao acórdão recorrido. Claro, conselheiro Andrada. Bem, a matéria assim, já conhecida, eu discordo veementemente do voto da doutora Vanessa. Eu acho até que é
a lei expressamente determina a exigência da multa, mesmo, a lei fala assim, aplica-se a multa isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de renda, da contribuição social, na forma do artigo 2º, que deixar de fazê-lo é o caso, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativo para a contribuição social sobre o lucro líquido. Então, a lei fala, olha, mesmo que tiver prejuízo fiscal, é aplicável a multa. A questão do lucro real anual, o contribuinte poderia ter feito a opção pelo lucro real trimestral ou pelo lucro real anual. Fazendo a opção pelo lucro real anual, ele tem que pagar as estimativas mensais, em decorrência de aplicação da lei. Caso ele não queira pagar as estimativas mensais, o imposto de renda e a contribuição sobre as estimativas mensais, ele poderia fazer um balanceio de suspensão, demonstrando que ele tinha tido prejuízo naquele mês e não pagar a estimativa. Caso contrário, não fazendo isso, a lei é muito clara em relação à exigência de pagar a estimativa, e se não pagar a estimativa, a infração, né, em relação ao que foi praticado, em descumprimento ao que está determinado na lei, a aplicação da multa isolada com muita clareza. E se não há prejuízo para essa questão de não há prejuízo para os cofres públicos, ela não é verdadeira também no meu ponto de vista. Se não há recolhimento mensal naquele ano, obviamente que a arrecadação reduz. Então, tem prejuízo sim, e a lei, no meu ponto de vista, é muito clara, muito expressa, de que é aplicável a multa. Então, com a devida vênia, eu abro divergência para negar provimento ao recurso especial do contribuinte. Doutora Tatiana. Bom, essa é uma matéria já conhecida. A multa por falta de recolhimento por estimativa e a multa de ofício no final se referem, ao meu ver, tal como colocou a doutora Vanessa e o doutor Caio na primeira sessão, com o mesmo tributo, né? Então, a estimativa nada mais é do que uma antecipação, né? Se no final não foi apurado o saldo de imposto a pagar, que infração teve, né? Então, né? Porque a estimativa é como se fosse antecipação. Se a doutora Vanessa vem devendo um dinheiro que no final ela paga um mês, depois ela não paga outro, mas no final, por exemplo, ela já sana, que infração que teve, por exemplo, a doutora Vanessa, e assim, eu só poderia aplicar a multa se realmente ocorresse alguma infração. Infração realmente não houve, porque nesse caso nem foi apurado o saldo, né? Essa que foi a questão da invocação do princípio da construção, né, pela primeira turma. Então, nesse sentido, eu acompanho a doutora Vanessa. Doutor Luiz Eduardo. Presidente, quero registrar aqui que a doutora Andrada deu uma aula da sistemática do imposto de renda e que não há, no meu humilde entender, aplicação de princípio contra uma norma, uma regra que está claramente posta. Os princípios são utilizados para você dar sentido à norma. Então, eu só gostaria de fazer um adendo, não para discutir, mas para reforçar os pontos que já foram muito bem colocados pelo doutor Andrada, é que quando foi concebido o sistema, as multas tinham bens jurídicos diversos para serem protegidos. Enquanto que o bem jurídico protegido pela multa de ofício no final do período é o recolhimento em decorrência da base de cálculo ao final do fato gerador, o bem jurídico a ser protegido pela multa isolada é o fluxo financeiro da União no tempo. A União precisa da entrada de caixa estimada todo mês, porque tem gastos todo mês. E foi por isso que essa multa foi concebida. São bens jurídicos diferentes, portanto, entendo eu humildemente que não caberia pensar em consunção aqui. Como voto, presidente, acompanha a divergência.
Doutor Valcir. Excelente voto da conselheira Vanessa, do Caio, os argumentos bem postos pela conselheira Tatiana, mas o meu entendimento é pela divergência, conforme muito bem explicou o professor Andrada e o professor Luiz Eduardo. E a questão é que eu tenho entendimento de que a própria norma jurídica, ela expressa, de certa forma, um valor, expressa um princípio. Então, nesse sentido, eu voto com a divergência. Doutor Jorge. Presidente, eu já tive a oportunidade de debruçar sobre essa matéria. O doutor Andrada basicamente resumiu, né, que o artigo 74 da 9400, artigo 44, parágrafo 1º, inciso 4º, a questão é de princípio, está positivado. E se o contribuinte tivesse prejuízo, ele poderia fazer a possibilidade de fazer esses balancetes mensal para se exonerar, cumpre o contribuinte levantar balancetes mensais de suspensão e evidenciar a inexistência de base de cálculo para recolhimento da estimativa do todo ano calendário. O contribuinte poderia ter feito isso. Então, esse argumento do final também se esvai com essa possibilidade alternativa do contribuinte não recolher, provando que não tinha. E a jurisprudência, embora não unânime, mas majoritária, eu creio. Eu estou citando no voto meu aqui um acórdão cujo número é um adiante que a doutora Vanessa citou, então eu creio que esse voto que a doutora Vanessa citou, que, com toda a razão, um excelente voto, como de costume, doutora Vanessa, foi do voto vencido, porque o acórdão 005-079, a doutora Vanessa citou 005-078, tem a seguinte emenda: multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançamentos após o encerramento do ano ou com apuração do prejuízo fiscal. É devida a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, ainda que o lançamento ocorra após o encerramento do ano calendário, e mesmo se o sujeito passivo apurar prejuízo fiscal anual. É claro que permite sanções, o doutor Caio tem essa posição, que a doutora Vanessa abraça, mas os votos recentes da Câmara Superior da primeira turma são nesse sentido, no sentido oposto que a doutora Vanessa coloca. Então, com essas considerações, com a devida vênia, eu voto. Obrigado, doutor Jorge. Doutora Érica. Doutor, só pela ordem, cortou o voto dele no final, só para ficar registrado aqui para mim. Ele acompanhou a divergência, né? Acompanha a divergência e nega o provimento do recurso. Obrigado. Doutora Érica. Não é mais uma matéria nova, né? Então, assim, eu acho que até a própria, assim, o voto da Vanessa até fala, né? Que a Receita Federal até entende, né, que esses valores dos tributos, recolhidos mensalmente, são mera antecipação do tributo apurado, né? Então, assim, eu acho que nesse caso aqui, né, eu até fiz um voto esse mês sobre isso, adotando até o voto do conselheiro Caio, do provimento do recurso do contribuinte. Doutor Jorge, pediu a palavra. Só fazer uma menção, presidente, que esse parecer da Receita é de 2002, e a legislação que trata que o doutor Andrada leu, que na forma do artigo 2º, ainda que tenha sido apurado, ela é de 2007. Só fazer essa colocação. Obrigado. Gabriel. Voto com divergência por negar provimento do recurso. Então, por maioria de votos, negou-se o provimento do recurso. Vencidas as conselheiras Tatiana, Érica e Vanessa. Esse é o resultado proclamado. Voto vencedor, presidente. Voto vencedor, doutor Andrada. Obrigado, doutor. Próximo item. Obrigado, tenha um bom dia. Já ia testar aqui um recurso, né? Eu preciso. Com isso, encerramos a nossa pauta de preferências e sustentação oral. Pequeno intervalo, a conselheira Vanessa solicitou ou não? Eu ia solicitar agora. Quer solicitar, então... Se a gente pudesse fazer um intervalo. Vamos fazer um intervalo de 10 minutos. Voltaremos às 10h45. Vou dar uma pausa aqui na gravação.